é maior do que o percentual de pessoas que votou no Bolsonaro. Se algo faz bem ao Lula, não estou falando de 30 e poucos por cento da população. Não são mais 61 milhões de brasileiros. Se o Lula sorrir hoje, 105 milhões de brasileiros vão ficar com raiva. E 105 é muita coisa. E tem mais. E tem uma coisa de revanchismo também nessa prisão do Bolsonaro, né? Como a gente já está mencionando aqui, que é uma coisa dada como certa, até pelo mercado financeiro, que me parece assim que tem a coisa do Alexandre de Moraes, tem a coisa do establishment, tem a coisa das eleições de 2026, mas tem uma coisa do Lula de querer ver essa imagem do Bolsonaro preso. Eu tenho essa sensação, sabe? Mas não vai estar mais fácil, porque o Lula está muito em baixa. Eu não sei como é que vão fazer a prisão do Bolsonaro, porque a felicidade do Lula hoje, se o Lula sorrir, 56% da população esbraveja. Está nesse ponto. Tá. É maior do que o percentual de pessoas que votou no Bolsonaro. Se algo faz bem ao Lula, não estou falando de 30 e poucos por cento da população. Não são mais 61 milhões de brasileiros. Se o Lula sorrir hoje, 105 milhões de brasileiros vão ficar com raiva. E 105 é muita coisa. E tem mais ainda. Depois desse negócio, desta palhaçada do plenário ter votado pela não suspeição do Moraes, com a única exceção do André Mendonça, se esse país tivesse homem no Senado, e homem no sentido de hombridade, é isso aí. Se esse país tivesse senador de verdade, a gente já tinha requisito jurídico para empichar 11 não, 10. Salvava só o André Mendonça. Por quê? Porque julgou sabendo-se suspeito. Essa é a hipótese da lei. E os outros 10, por quê? Mas eles não são suspeitos. Mas eles afrontaram a lei do impeachment. Eles afrontaram o princípio basilar sem o qual não existe Estado de Direito, que é o princípio da imparcialidade do juiz. E quando você não observa a imparcialidade do juiz e deixa o ministro Supremo ser parcial, você aniquila a qualidade de direito do Estado. Então o Estado brasileiro não tem mais a qualidade de direito. É um Estado de exceção ao direito. Exatamente. Então, se a gente for pensar na letra da lei, como deve pensar, na doutrina, na jurisprudência, no que presta em democracia, os 10 ministros podiam ser empichados por crime de responsabilidade. Um por julgar sabendo-se suspeito. E outros 9 por afiançarem um julgamento por um juiz parcial. Se a gente for olhar, é isso. E essa conta vai cair no colo do Senado Federal. Porque se votar a anistia, como o professor Suano falou aqui, esses indivíduos que estão cometendo esses abusos vão ser beneficiados pela anistia. Agora, hoje já se fazem conversas sobre quem serão os candidatos ao Senado em 2026. Então, esses senadores que estão sendo cúmplices por omissão e deixando a coisa chegar neste ponto que está chegando, eles é que vão arcar com essa conta nas eleições de 2026, não sendo reeleitos. Então, assim, é muito importante que os senadores entendam que é eles que vão pagar essa conta, porque é eles que podem fazer alguma coisa e não estão fazendo e deixando o barco correr da forma como está correndo, e a população brasileira está vendo isso. E quando querem prender o Bolsonaro para criar também, além das outras coisas, permitir esse revanchismo do Lula, porque a última coisa que o Lula está preocupado hoje é até com a sua popularidade. Ele está tão louco, tão senil, que o negócio dele ele tem uma obsessão pelo Bolsonaro hoje. Ele mesmo já disse em entrevistas que o grande
O objetivo dele agora é impedir que o Bolsonaro volte em 2026. Então ele já perdeu até essa noção do que é a popularidade dele derretendo. Então, como ele tem essa gana de ver essa cena, mas não se iludam, não dá para comparar. Quando o presidente Lula foi preso por condenação em 3 instâncias por corrupção e malversação do dinheiro público, não é o que está acontecendo agora. O Bolsonaro, se for preso, vai ser considerado uma prisão injusta pela população. O Bolsonaro não tem nada que ligue ele a nenhum tipo de ato de corrupção. E nem essa questão de fascismo, de que Bolsonaro não perseguiu ninguém, Bolsonaro não fez nada ilegal. Até a questão da vacina hoje está sendo revista por muitos cientistas que ele foi privado de governar durante o período da pandemia porque acusavam ele de negacionista. Então, tudo que tentou colocar no Bolsonaro caiu por terra. Então, ainda que o Lula se sinta um pouco assim, feliz com uma possível prisão do Bolsonaro, de longe não existe um comparativo histórico nessas duas prisões. É água e vinho. É uma pessoa presa por atos de corrupção que não foi inocentada, teve apenas o seu julgamento anulado por uma questão de CEP, como a gente já falou aqui várias vezes, e que tinha provas e foi condenado em 3 instâncias. O Bolsonaro não, vai ser julgado por uma única instância, com diversos vícios, diversas nulidades absolutas. Então a história é totalmente diferente, não tem comparação. Tudo diferente. E cabe lembrar, eu vou me ater a essa questão da parcialidade do Alexandre de Moraes, porque isso é muito básico. Não tem como esconder. Não tem como esconder. É que o Flávio Dino, eu vou usar uma cinta e usar camiseta AP. Não dá. Não dá. Então, a questão da parcialidade do Moraes é a mesma coisa, não dá para esconder. Aí você fala, mas veja, aquela pesquisa do Senado que saiu ontem, que para 72% do Senado o STF está um pitel. Estão muito felizes com o Senado. Mas, como bem lembrado, ano que vem tem eleição para o Senado. E 2/3 dali vai tentar se reeleger. 2/3 daquela porcaria que está ali vai tentar se reeleger. A gente tem que lembrar que o eleitorado do Centrão é de direita. O cara do Centrão pode ser um pilantra, mas o eleitorado dele não. Então ele vai ver, porque o voto para impeachment é aberto. Mas o Alcolumbre nunca vai pautar. Eu volto a repetir aqui. Ninguém nunca leu o regimento interno do Senado inteiro. Eu li, eu fiz o organograma, eu mostrei como é que funciona. Qualquer senador pode apresentar o pedido de impeachment. A petição é fácil. Se faz assim: querida mesa diretora, eu, senador fulano de tal, peço o crime, o reconhecimento do crime de responsabilidade quanto ao Alexandre de Moraes, com base na lei tal, artigo tal, item tal. Por quê? Porque ele está julgando em processo em que ele se sabe suspeito. Não é a questão dele ter sido declarado insuspeito pela turma. Isso não conta, eu estou falando de crime de responsabilidade. Ele se sabe suspeito. Como é que você prova isso? Prova através da entrevista que ele deu para a Rede Globo, que ninguém pediu, ninguém forçou. Ele foi lá em janeiro de 2024, falou: oi, Galvão filma eu. Vou falar que vou prejulgar, vou falar o que eu acho, eu já vou falar que eu fui quase estrupado, que eu fui quase esquartejado, que tinha plano para eu ser enforcado. Não tem nada disso comprovado na denúncia. Mas ele que falou. Ninguém pôs uma arma na cabeça do careca para ele sentar lá e falar o que ele falou. Ele foi porque quis. Então tá aqui, a prova juntado, plaque. Isso, aí você vai pegar a jurisprudência de monte, que isso é suspeito. Mas só no STF, que não vale porque é casuístico, é político. Aí você faz assim: termos em que peço deferimento, você assina o seu nome, aí você vai na sessão do Senado. Viu? Qualquer senador, sozinho. Aí você fala: eu protocolei ontem, tem que colocar na ordem do dia da próxima sessão. Aí, se todo mundo fizer cara de patso, tem um dispositivo, eu posso mandar de novo para o senador que quiser fazer isso, viu? Eu posso mandar de novo o organograma, posso mandar de novo qual é o inciso do artigo da linha do tico-tico no fubá que ele vai invocar.
Porque se a pessoa, no final daquela sessão que falou, ó, protocolei ontem, tem que pôr a leitura na sessão que vem. Se não quiserem pôr, você vai falar assim, esteja preso por prevaricação. Aí a polícia lá do Legislativo vai ser obrigado a retirar, fazer o termo circunstanciado, etc e tal. Aí o outro que ficou vai ter que fazer. Se ele não fizer, você também fala, esteja preso. Porque por conta da linha do inciso, do artigo, do tico-tico não falar, que eu posso passar para você, ele tem que pôr, ele é obrigado a pôr. Esta questão do impeachment, ele é obrigado a pôr. Aí na próxima sessão, eles têm que ler. E dessa leitura, tem que se instituir uma comissão especial para analisar se aquilo vai para frente ou não. Aí você institui, né, a comissão especial e ela vai fazer um parecer. Tem prazo, tudo na lei. Tem tudo prazo. Não é que nem juiz, tem prazo lá. Aí eles vão dar o parecer, aí vai ter a próxima sessão plenária, todo mundo vai votar em aberto. Se o processo vai para frente ou não. E aí, mesmo que não ganhe, a gente vai saber quem mesmo que o processo vá para frente, a gente vai saber quem é quem, porque a votação é aberta nominal. Eu passo tudo de novo para quem quiser, tá? Pavi, e isso está falando é tão grave e mostra a covardia tão grande, porque nenhum deles pode alegar que eles têm que ouvir o partido, têm que ouvir a presidência do partido, têm que ouvir a liderança, têm que ouvir nada. Por quê? Porque o mandato do senador, por interpretação, inclusive do Supremo Tribunal Federal, pertence ao senador. Logo, ele tem a autonomia suficiente para tomar essa decisão. Ele não pode nem alegar, não posso fazer isso porque pelas ordens, determinações do partido, eu não poderia fazer. Não. O cargo pertence ao senhor. O mandato é seu, não é do partido, como é no caso do deputado federal. Não, exato. É dele. Se ele não segue esse caminho que você falou, é por vontade própria. Aí a minha angústia. Entenda como quiser, não tem um coeficiente no Senado. Exatamente, não tem mesmo, mas só para... olha que interessante, eu não acredito que desses 54, a nossa angústia é tão grande, porque são 54 senadores que vão ser eleitos. A gente precisaria eleger pelo menos 41 com vergonha na cara, porque dos 27 que sobram, eu não sei quanto, ou talvez mais da metade não vale nada. É uma porcaria que não deveria... Eu não sei nem se eles sabem o que eles são, o que eles estão fazendo lá dentro. Ou seja, nós não temos só o problema de botar os 54 agora. Porque a gente não pode contar com os 27, com algumas raras exceções. A gente não pode contar com os 27 que já estão lá. Então teria que ter, pelo menos, botar 41. Porque tendo 41 que sigam uma diretriz, é mais fácil daqueles 27 conseguir mais 13. Aí só tocou num ponto, professor, porque assim, essas articulações para ver quem serão os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro em 2026 já estão acontecendo. E com o Bolsonaro preso, é óbvio que isso dificulta um pouco. Então, assim, além no caso ele continue inelegível, né, ou seja, preso, além do herdeiro, candidato à presidência da República, nós temos os candidatos ao Senado, porque a população está aguardando ele dizer, é esse nome, no caso, 2 em cada estado, né? Então, assim, essa articulação já está andando e por isso eu acompanho mais de Minas Gerais e eu tenho visto muito essa questão dos bastidores do PL, de outros partidos. Vai ser senador. Ah, mas aí, não sei. Aí não vai ganhar, porque nós vamos eleger 2 da direita. Da morte do Bolsonaro, você diz tudo, porque as articulações já estão sendo feitas. Ele preso ou solto, as articulações continuam e o Bolsonaro vai indicar. Se ele morrer. E deixa eu falar uma coisa, tem gente que fala assim, não, mas nós vamos perder, a gente não pode. Tem que ser um tiro certeiro, uma bala de prata. Não precisa. Porque esse homem, o Alexandre de Moraes, ele já cometeu tanto crime de responsabilidade que faz essa que é mais tranquilinha de escrever, né, da parcialidade, que se não der, quando tiver renovada, entra com outro pedido, com outra base. Fácil. Porque até o momento já são, acho que... quase 600 pessoas que ele julgou sendo parcial. Então vocês têm 600 processos aí para escolher, tá? Se vocês escolhem, pode fazer 600 vezes a mesma tentativa. Ô, Pavinato, e embora isso seja um assunto dos senadores, os deputados federais também estão sob os holofotes. Eles deveriam, por exemplo, obstruir a pauta para pressionar o Senado a fazer isso. Mas eles se omitem e se esquecem que no ano que vem
teremos eleições. Eles prometeram também. isso dia 7 de setembro. Pois é, e vão prometer Na de novo passeata. agora, dia 6? Então eu Eles vou lá e estão vou olhar. prometendo já, né? Teve alguns discursos aí no Congresso Nacional durante esse período aí que teve esse julgamento da admissibilidade do processo, da denúncia, em que teve falas muito contundentes falando da obstrução. Agora, tem que ir para as vias de fato e fazer realmente. Precisa fazer. Precisa É fazer, não é imperioso só ficar falando. Que esse ele o faça. É mais uma angústia. É que para fazer a obstrução, você precisa de lideranças. Quem você tem lá? O Marcel é uma grande liderança. O Sanderson é. Que já Salles puseram na mira, hein? Já puseram Carol- o Marcel na mira. Mas O Marcel todo- é um cara que faria isso sozinho. Você precisa de Ele liderança botava no no peito, Senado, é. fazia. Porque você precisaria articular indivíduos que vão dizer assim, você vai ali e sai, não coloca a tua presença. Porque precisaria ter 257 pessoas lá dentro, parlamentares lá dentro, para dar o quórum mínimo e começar a sessão. Então teria que ter uma articulação correta para fazer isso. Ou então fazer a obstrução por intermédio de discurso, como a gente não pode ficar... Agora, bateu o recorde, um senador americano bateu o recorde, 25 horas fazendo discurso. Exatamente para não permitir dar a pauta. O filibusterismo que fala isso. O cara fica lá, obstruindo. Aqui não pode. Mas se não pode, precisaria daquele líder que faz a articulação com 80 parlamentares. Vai cada um 15 minutos. Filhos bosterismo. Ali. Aqui. Tem gente perguntando aqui, por que o senador tal não faz isso? Por que o senador fulano não faz isso? Não sei, precisa perguntar para ele, meu filho. Eu só estou falando aqui uma coisa que eu disponibilizei a toda. Por que ele não faz? Só quem não faz poderá responder a você, ó caro eleitor. Segundo informações... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.